Continuaremos com a nossa aula agora na parte da ação profética. Encerramos o nosso terceiro vídeo aula com esse vídeo, com esse slide dos profetas antes do exílio. Nós temos aí a ação profética, o movimento profético, como eu falei na aula anterior, o movimento profético é um lindo plano de Deus para alertar, exortar o seu povo. Ele chama os profetas de diversos lugares, né, de diversas situações diferentes, e usa esses homens, eles entregam a sua vida a Deus, eles são chamados por Deus para serem porta-voz, vidente, né, aqueles que vão enxergar o futuro e alertar, exortar a nação a respeito dos perigos advindos daquela idolatria, daquela situação de afastamento de Deus. Nós temos aí os profetas antes do exílio, o profeta Jonas, que foi enviado por Deus, nós conhecemos a linda história, a emocionante história de Jonas, que foi enviado por Deus a Nínive para anunciar o julgamento de Deus. Os habitantes converteram-se e Deus poupou a grande cidade de Nínive. Olha, preste atenção que Nínive era a capital da Assíria. A Assíria leva o reino do norte para o cativeiro. Então, possivelmente Jonas presencia aqueles ataques que começam já ali antes da cidade ser levada para o cativeiro, já começam os ataques da Assíria, e Jonas possivelmente viu amigos, né, familiares sendo mortos pelos assírios. Dizem que os assírios eram muito cruéis, e aí Jonas está sendo convocado por Deus para ir a Nínive. O detalhe de Jonas é que Jonas é filho de profeta, ele é filho do profeta Amitai. Então, Jonas é filho de profeta, e todo filho de profeta, todo profeta fazia um voto que o seu filho seguiria também o seu ofício, né? Então, profeta muitas vezes era filho de profeta. Por isso que Amós vai dizer: eu não sou profeta nem filho de profeta. Amós é um caso, uma exceção, né? Mas o profeta Jonas era filho de profeta, né? E aí estava muito envolvido na missão, muito envolvido no ofício profético, mas Deus chama ele exatamente para ir para Nínive, né, a capital da Assíria, e foi um desafio para Jonas, né? É como chamar um judeu para ir profetizar para um árabe, né, para ir amar, falar de amor para eles. Jonas é esse profeta convocado por Deus. Na próxima assunto, na próxima disciplina, que é os profetas, nós vamos estudar sobre ele, vamos entender alguns aspectos dessa rejeição de Jonas para ir a Nínive, né? Você já sabe a razão, é porque Nínive era a capital da Assíria, que leva o reino do norte, Israel, para o cativeiro. Naum anunciou a destruição de Nínive como sentença de Deus contra os assírios por causa da sua crueldade com outros povos. Então, a Síria também era cruel, não somente com israelita, mas com outros povos, e Deus usa o profeta Naum. 100 anos depois de Jonas, o profeta Naum foi levantado por Deus para profetizar a Nínive. Então, Nínive teve muitas oportunidades, apesar de ser uma nação opressora, mas ela cruel com os povos, com os seus conquistados, mas ela era também amada do Senhor. E Isaías, que viveu em Jerusalém na época em que Judá estava ameaçada pelos assírios, previu a tomada de Jerusalém pelos babilônios e uma futura era de paz. Então, esses 3 profetas foram profetas que profetizaram antes do exílio do norte, né? E do sul também. O norte foi primeiro para o cativeiro. Nós tivemos o profeta Miqueias, que previu a invasão assíria e babilônica, bem como a queda da Samaria e de Jerusalém. Samaria era a capital de Israel e Jerusalém a capital de Judá. Quando o reino se divide em reino do sul e reino do norte, Samaria fica com o reino do norte e Jerusalém com o reino do sul, Judá. Então, Miqueias vai prever essa invasão de Samaria pela Assíria e da Babilônia, e de Jerusalém pela Babilônia. Oséias foi durante os anos que precederam a queda de Samaria. Oséias advertiu o povo que seria escravo da Assíria porque tinha esquecido de Deus, e a ponto de pedir ajuda da Assíria e do Egito. Então, o povo começava a fazer aliança, a pedir ajuda, a esquecer do Senhor, e essa profeta estava lá falando com eles que eles seriam punidos por Deus
por conta de não confiar em Deus, e quando precisavam, ao invés de pedir ajuda a Deus, pediam ajuda a outras nações, se aliançavam, e aí Deus punia severamente. Nós temos o exemplo de Manassés, que Manassés se arrependeu, pediu ajuda a Deus e Deus foi favorável a ele. Então, faltava essa iniciativa do povo de buscar a Deus, de pedir ajuda a Deus. A gente percebe que mesmo em meio a tanta idolatria, a tanto afastamento de Deus, quando eles pediam ajuda a Deus, Deus logo, imediatamente vinha socorrer o seu povo. Amós, ele nasceu em Judá, mas foi profeta em Israel, na época de Jeroboão II, aqui já é um outro Jeroboão. Condena os povos vizinhos de Israel pela sua crueldade, advertiu que os israelitas seriam feitos prisioneiros pelos assírios. Então, ele tem essa missão diante de Deus, de prever, de falar para os israelitas que eles seriam prisioneiros por conta do seu afastamento de Deus. Então, Amós vai estar advertendo, ele é repreendido pelo oficial de Jeroboão para não profetizar ali, e aí que ele responde: eu não sou filho de profeta, eu sou boiadeiro e cultivador de sicômoros, quer dizer, eu não estou aqui para cumprir um voto, alguma situação de sucessão profética, mas o Senhor me chamou, estou aqui convicto de que o Senhor falou comigo. Então, ele traz essa profecia de advertência para os israelitas que seriam prisioneiros. Então, Deus já estava anunciando para eles que era inevitável o aprisionamento, né? O cativeiro, tanto para Israel como para a Babilônia. E Sofonias, ele vive no tempo de Josias, condena o culto dos deuses cananeus e assírios, previu a ruína das nações pagãs vizinhas, bem como a destruição e a restauração de Jerusalém. Sofonias está aí mostrando para o povo que eles seriam, as nações pagãs seriam destruídas, arruinadas, e Jerusalém seria reconstruída, mas eles passariam pela punição, pelo cativeiro. Isso era inevitável. Nós temos aí um gráfico com as grandes potências mundiais no tempo dos históricos, e aí nós temos o Império Assírio, que estava se levantando nesse tempo. Antes era o Império Egípcio, né? O Egito era grande, depois o Egito foi caindo, e o Império Assírio vai crescendo. Na época que o Reino do Norte foi levado cativo pelos assírios, eles eram um império, depois eles são conquistados pela Babilônia. E aí nós temos o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Israel abandonou totalmente o Senhor, inclinou-se à idolatria, adorou os bezerros de ouro e os baalins. Como punição corretiva, Deus entregou Israel nas mãos da Assíria. Então, a Síria é a nação que vai levar Israel para o cativeiro. Nós temos aí, deixa eu só voltar aqui, nós temos aí a Síria como a nação que vai ser usada por Deus para punir a nação de Israel. Você vai ver essa referência lá em 1 Reis 17, 22 a 23. Eu queria até ler um pouquinho aqui a referência para vocês. 1 Reis 17, eu só estou pensando aqui desculpa, essa referência aí é 2 Reis 17, tá? Queria só ler aqui porque eu percebi que essa referência não está correta. É 2 Reis 17, que é ali que começa o cativeiro de Israel. 2 Reis 17, nós temos aqui o reinado de Oséias, rei de Israel, no 12º ano de Acás, rei de Judá. Oséias, filho de Elã, começou a reinar sobre Israel e reinou 9 anos em Samaria. Fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, e Salmaneser, rei da Síria, o atacou. Por isso Oséias sujeitou-se a ele e começou a pagar tributos. Então, Oséias já começa a pagar tributos aqui. No versículo 4 vai dizer: mas o rei da Síria descobriu que Oséias faria uma conspiração, pois havia enviado mensageiros a Só, rei do Egito. Olha aí, você já vê o Oséias confiando na Síria, confiando também, pagando tributo para a Síria e pedindo ajuda para o Egito. E não pagava mais os tributos anualmente ao rei da Síria, como fazia antes. Então, este o prendeu
e o pôs em correntes numa prisão. Então o rei da Assíria começou a invadir toda a terra, atacou Samaria e a sitiou por 3 anos. Aqui já começa o grande ataque, já começa ataques ao cativeiro, ao reino do norte de Israel. Deixa eu só corrigir aqui essa referência, está em 2 Reis, tá? Já vou corrigir agora, já fica certinho aí no vídeo, ok? Cativeiro de Israel começa em 2 Reis 17, capítulos 22, versículos... Aliás, 17 eu vou até colocar aqui desde o capítulo 1, porque a gente, desde o capítulo 1, já começa a informação que Israel começa a... deixa eu só voltar aqui para poder corrigir essa referência para vocês, porque vocês não vão ficar com a informação errada. Na verdade, começa o cativeiro no 22, mas eu quero colocar aqui desde o versículo 1, tá? Versículo 1 de Oséias, porque aí, de Oséias não, de 2 Reis, quando Oséias, 2 Reis 17, 1 ao 23, quando Oséias, que é o último rei do Reino do Norte, que é nesse tempo que o Reino do Norte é levado cativo pela Assíria. Então, aí começa o cativeiro do Reino do Norte, Israel. O contexto histórico, a Síria fora fundada cerca de 3.000 anos, antes de Cristo, por colonizadores saídos de Babel. Vocês lembram que Nimrod foi o fundador de Nínive, período da Torre de Babel, e ele também é o fundador da Assíria e da Babilônia. Ele, por longo tempo, permaneceu na obscuridade. Somente no período de Assurbanipal II, em 884 a 858, foi que a Síria começa a se impor como império mundial, que durou 300 anos com monarcas famosos e cruéis. Você veja o que é uma desobediência, as consequências que a desobediência vai trazer. Nimrod ali, quando Deus fala lá em Gênesis para os descendentes de Noé que sobreviveram ao dilúvio, Deus fala para que eles cresçam, espalhem-se, enchem a terra. E aí eles foram construir uma torre com interesses de crescer, de serem poderosos, e aí, de fato, eles se tornam grandes, né, com o passar dos tempos, mas eles acabam sendo a nação que vai escravizar o povo de Israel. Isso já é consequência da desobediência. Então, Deus permite que os assírios e os babilônicos cresçam, e esse povo, eles que oprimem a nação de Israel e Judá, para que eles entendam que o Senhor é Deus, né? Se eles tivessem seguido corretamente os princípios de Deus, obedecido ao Senhor, eles teriam tido livramento, esse cativeiro não teria acontecido, né? Eles não teriam essas nações para puni-los, mas eles desobedeceram a Deus e a consequência foi o império assírio crescer e levá-los cativos nesse período aqui. Então, o Império Assírio foi que levou o Reino do Norte para o cativeiro. Salmaneser III, 858 a 824, foi o primeiro rei assírio a entrar em conflito com Israel. Isso ocorre durante o reinado de Acabe, e no combate Israel sai vitorioso. Só no período de Jeú, no ano de 841 a 814, foi o período que Jeú reina, é o terceiro rei após Acabe, é que Israel passa a ser tributária da Síria. Então, nesse período, Israel já começa a pagar tributos para a Síria, e essas informações, elas são encontradas nos anais dos reis da Síria, os quais faziam questão de registrar os seus feitos, e aí nós temos o período já que Salmaneser começa a atacar a Israel, Reino do Norte. Israel foi tributária da Síria por longo tempo. Quando Menahem reinou sobre Israel, acredita-se que ele se aliou a outros países, tentando livrar-se do jugo assírio, porém a Assíria reagiu fortemente e Menahem, para não morrer nem perder o direito ao trono israelita, retratou-se. Então, Menahem retrata-se com o rei assírio
que nesse período era Tiglat-Pileser III, também conhecido como Pu, em 2 Reis 15, 19, o grande restaurador do Império da Síria, à custa do sacrifício das nações vizinhas, e ele reinou em 745 a 727 a.C., permaneceu no trono da Síria até o início do reinado de Oséias, que se dá no ano de 732 a.C. A deportação de Israel se dá em 722, é o tempo que Israel, o Reino do Norte, foi deportado para a Síria. Esse é o tempo, o ano do cativeiro de Israel, período que nós chamamos de cativeiro do norte, cativeiro de Israel. Foi Tiglat-Pileser III que deu início à deportação do povo de Israel no reinado de Peca, que também tentara resistir ao poder assírio, participando de uma confederação anti-assíria. Tiglat-Pileser levou cativo o norte e o leste de Israel, 2 Reis 15, 29 e 1 Crônicas 5, 26. Você vai ver essa informação sobre o ataque do Tiglat-Pileser, que leva cativo o norte a leste de Israel. Eu queria só ler essa segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 29. Olha o que diz o versículo 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Síria, atacou e conquistou aí Ijon, Abel, Bet-Meaca, Janoa, as cidades que ele atacou, e levou os habitantes cativos para a Assíria. Oséias, filho de Elã, que conspirou contra Peca, rei de Remalias, atacou e o matou. Então reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Então começa aqui esse ataque, e aí Israel foi levado para a Síria. É o cativeiro de Israel. Peca foi assassinado por Oséias, que assumiu o trono de Israel em 1 Reis 15, 30. Acredita-se que a Síria apoiou o golpe de Oséias, isto é, incentivou e deu toda a cobertura para que este usurpasse o trono. Porém, Oséias, durante todo o seu reinado, não passou de um fantoche nas mãos da Síria. Ele, ao mesmo tempo que era tributário da Síria, também era usado pela Síria. E quando tentou mudar a situação, pedindo apoio ao Egito, a Só, rei do Egito, sofreu uma forte represália por parte da Síria. 2 Reis 17, a gente já até falou sobre isso, mas no versículo 4 você vai observar que ele deixa de pagar tributo, foi levado, e quando a Síria, o rei da Síria, ataca e leva Israel para o cativeiro, ele também coloca lá em Samaria outros povos que havia conquistado. Então, veja no versículo 24 que, depois disso, o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria. Em lugar dos israelitas, eles tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Então, ele conquistava outras cidades. Claro, o rei da Síria estava conquistando outros povos. Nós temos aí babilônios que foram conquistados e colocados na cidade de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Vocês sabem que a rixa dos samaritanos, que eram irmãos, né, vamos dizer assim, Samaria foi uma mistura. O povo foi colocado, os povos que foram conquistados foram colocados lá em Samaria, que era a capital de Israel, e aí com os casamentos se misturaram ali, e depois houve uma rixa entre os judeus. Coitados dos samaritanos, não tinham culpa nenhuma. Jesus ainda teve que mostrar para os judeus, né, que os samaritanos também eram pessoas boas, tinham bons sentimentos por conta dessa rixa que havia entre os samaritanos, e isso vem de longas datas, né? Esse é o contexto da rixa dos samaritanos dos judeus com os samaritanos. Eles não tinham culpas, eles também foram colocados ali. Outros povos que foram colocados em Samaria e misturando-se saíram os samaritanos, que eram também, vamos dizer assim, israelitas, né? Mistura, né? Foi Salmaneser V que levou Oséias preso para a Síria e iniciou o cerco de Samaria. Os israelitas, agora sem rei, tentaram resistir ao cerco assírio,
Porém, após 3 anos, os assírios quebraram a resistência israelita, invadiram Samaria, levaram seus moradores cativos para a Síria e em suas terras colocaram povos de outras nações para habitar, como nós lemos lá no versículo 29 do capítulo 17, os povos que foram colocados ali, conquistados pelo rei da Síria. Os historiadores acreditam que Salmaneser V quebrou a resistência, invadiu Samaria, porém quem efetuou a deportação foi Sargão II, que havia usurpado o trono, matando Salmaneser V, e afirma que Salmaneser morreu durante esse cerco e que Sargão II assumiu o reino, dando continuidade ao cerco e à deportação das nações. Então, nós temos aí a queda de Samaria, que ocorre no ano de 722 a.C., o reino do norte foi levado cativo e não há nenhum registro do seu retorno à terra, como acontece com o reino do sul. Judá ainda tem a oportunidade de retornar, porém o reino do norte não retorna. Acredita-se, porém, que sua restauração teve início no ano de 1848, com o sionismo, né? O sionismo, que foi aquele movimento para fundar na Palestina um Estado israelita autônomo. Então, esse povo que foi cativo para a Síria por desobedecerem a Deus, por adorarem a outros deuses, por seguirem os pecados de Jeroboão, por não confiar em Deus, fazerem aliança com outros povos, então eles foram levados cativos, nunca mais retornaram. Então, Israel se perde porque foi espalhado pelas nações e aí somente Judá sobrevive como o remanescente fiel. Então, essa é a história do cativeiro do norte. Agora nós temos o cativeiro do sul, Judá, o reino do sul, que eram as 2 tribos, que fica com Roboão, filho de Salomão, que é a descendência fiel, o povo fiel. Apesar de Judá ter sido levado cativo pela Babilônia e não pela Assíria, também sofre ataques dos assírios e paga-lhes tributos por algum tempo. A Síria era um povo muito cruel, tá, gente? Os anais da história mostram que os assírios, eles faziam varais, né? Colocavam os povos que eles matavam, degolavam e colocavam as cabeças, né, os corpos, para que as nações vissem o terror dos assírios, né? Eles eram cruéis com os seus conquistados, mas mesmo assim a Babilônia o reino do sul não foi conquistado pela Síria e sim pela Babilônia. Isso foi bom. Os babilônios também eram cruéis, mas o povo do sul, o reino do sul, foi poupado. Por quê? Porque houve ainda alguns reis que temeram a Deus. Então, o cativeiro do sul, Judá, reino do sul, eles são conquistados pela Babilônia e não pela Assíria. Desculpe. No período do rei Uzias, 790 a 740, Tiglat-Pileser III luta contra Judá e prevalece. No período de rei Acás, 735 a 716, esse texto aí está errado, depois eu conserto para vocês. Tiglat-Pileser II recebeu tributo de Judá, 2 Crônicas 28, 16 ao 21. E aí se dá o cativeiro de Judá, reino do sul, no período do rei Ezequias, 715 a 686, Sinaqueribe, rei assírio, luta contra Judá, porém saiu derrotado dessa batalha. 2 Reis 18, 7. Algumas referências aí para vocês conferirem. Eu queria consertar também aqui, tem muitos consertos para fazer aqui nessa aula, tá, gente? Eu vou fazendo aqui ao vivo mesmo, tá? Porque eu já gravei tanta videoaula. E aí, no período de Manassés, o rei da Síria, Assurbanipal, invade Judá e leva seu rei cativo, 2 Crônicas 33, 11, 2 Reis 21, 12 ao 18. E assim acontece o cativeiro do sul, Judá, reino do sul.
as etapas do cativeiro de Judá inicia no ano 609 a.C. Nabucodonosor subjugou Jeoaquim, esse permanece na terra, e Judá passou a ser tributária da Babilônia. Apesar do rei ter permanecido na terra, segundo a Reis 24, ele permanece lá em Judá. Nabucodonosor, já nesse período, leva alguns da linhagem real e dos nobres. Lembra de Daniel 1, capítulo 1 ao 3? Depois de 3 anos de vassalagem, sujeição à Babilônia, Jeoaquim rebelou, procurando livrar-se do jugo babilônico. Porém, a rebelião foi sufocada e Jeoaquim levou cativo, e ele leva Jeoaquim cativo. Segundo a Reis 24:1, acredita-se que por causa dos ferimentos, Jeoaquim morreu durante o percurso Judá e Babilônia, cumprindo-se a profecia de Jeremias 22, 18 e 19. Sepultura de jumento significa não ser enterrado. Então, foi sepultura de jumento o caso de Jeoaquim, rei de Judá, que era parente de Josias, né? No reinado de Joaquim, Jeconias, 1 Crônicas 3,16, Nabucodonosor subiu novamente contra Jerusalém, talvez por causa da rebelião do rei de Judá. O texto informa que o rei não colocou resistência à tropa babilônica, mas rendeu-se juntamente com toda a família, segundo a Reis 24, 11 ao 15. Depois desse acontecimento, o rei da Babilônia constituiu Matatias como monarca sobre Judá, que teve seu nome mudado para Zedequias. Veja 2 Reis 24, 17. Então, nesse tempo quem está profetizando é Jeremias. Vocês lembram, né? No reinado de Zedequias, Nabucodonosor mais uma vez sobe contra Judá para reprimir uma rebelião. Em 2 Reis 24, 20, sitiou a cidade, o 9º até o 11º ano do rei Zedequias, do reinado de Zedequias, os babilônios quebraram a resistência, invadiram a cidade, furaram os olhos de Zedequias e mataram seus filhos, queimaram o templo, a casa real e as casas dos nobres e levaram muitos despojos. 2 Reis 25, de 1 a 21. Só queria abrir um leque aqui para falar, porque vocês percebem que Deus está levantando os profetas. Nós falamos sobre isso. E o profeta Jeremias foi um profeta usado por Deus aqui na época de Zedequias. Zedequias pergunta a Jeremias, pergunta a Deus o que nós devemos fazer, e Jeremias ora a Deus, e Deus diz para ele, diz para o rei que eles devem se entregar ao rei de Babilônia, porque eu vou levá-los para a Babilônia, mas isso está nos meus planos, né? Eles vão passar 70 anos no cativeiro, mas eles vão retornar. Zedequias e o povo acusaram Jeremias de estar aliado ao rei de Babilônia para levá-los cativos, para prendê-los, e aí eles fogem para o Egito. Foi nessa fuga para o Egito que Zedequias foi preso, mataram seus filhos, e foi terrível essa situação. 5 anos depois do incêndio da cidade de Jerusalém, os babilônios retornaram e levaram mais 745 cativos, Jeremias 52, 30. Alguns judeus já haviam fugido para o Egito, inclusive Jeremias, no 43, 5 ao 7, fala desse momento de fuga. Não sei se Jeremias foi forçado, porque ele já havia, possivelmente ele fugiu forçado, sendo levado, porque Jeremias, vocês sabem, muitas vezes foi preso, foi jogado em força, né, em lugares aprisionados por conta das profecias que Deus mandava ele falar, né? Então, possivelmente ele foi levado junto com o povo. Nos versos anteriores a este, Jeremias advertiu o povo a não ir para o Egito. Então, por essa razão, a gente entende. Se ele disse para o povo não ir para o Egito, ele não pode ter ido assim livremente, né? Ele fugiu, mas foi levado. Entretanto, isso não foi evitado. Deus revela a Jeremias que o Egito seria tomado pelos babilônios. Nabucodonosor, que no princípio queria somente o tributo, levou cerca de 20 anos na destruição de Judá, e esse acontecimento já estava predito pelos desígnios de Deus, tanto Jeremias 32, 26 ao 32, 34 ao 7, Jeremias 29, 10 e 11 também, ele vai estar profetizando sobre isso. Jeremias
escreveu uma carta para o povo no cativeiro e pediu para aquietarem-se na terra e procurar a paz da cidade, pois depois de 70 anos, Deus os traria de volta. Esses 70 anos são contados desde o ano 609, o primeiro ataque da Babilônia, da primeira invasão da Babilônia para Judá, até 539, o início do reinado de Ciro, rei da Pérsia, quando deu-se a queda do Império Babilônico e a libertação de Israel. Então, nós vamos estar na próxima aula tratando sobre os profetas da invasão do exílio e dando continuidade a essa aula. Até o próximo videoaula. Deus abençoe, bom aprendizado. Até a próxima videoaula.